Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco mais uma live especial. Na verdade, a parte 2, né? Olá, minha mãe, tudo bem com a senhora? Espero que esteja tudo bem. Obrigado, viu? Por estar mais uma noite aqui juntos. E daqui a pouquinho a gente vai receber meu amigo, meu irmão, Cristiano Franco, que a gente vai para a segunda live junto. Nós fizemos uma primeira live e foi muito boa, o pessoal pediu. O bis, e aí com certeza foi muito bacana, né? Já vamos chamar ele aqui. Deixa eu ver se eu já chamo aqui o Cristiano, que ele já vai estar aqui com a gente. Aí a gente vai interagir junto, tem muita coisa bacana. A gente vai falar sobre herança, sobre legado, vai ser muita coisa boa. Obrigado, meu amor, obrigado, Dri. Obrigado, meu amor, por você estar aqui comigo também. Boa noite, meu amor. Obrigado. Maeda! Nosso amigo Maeda. Seja bem-vindo, Maeda. Muito obrigado, viu? Saudade de você, viu? Quanto tempo a gente não se fala. Acho que o último foi nosso último encontro, né, de imersão, mas espero que seja tudo bem com você, tá? Daqui a pouco o Cristiano vai estar junto com a gente. Vou mandar para ele aqui novamente. Ele vai estar junto com a gente aqui, que com certeza vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Que legal. Aqui vai ser bem legal, bem bacana mesmo. Vocês vão gostar da segunda parte, né, da nossa live falando sobre herança e legado, que vai ser bem legal. Tenho certeza que tem muita coisa nova. Até acho que vocês viram aí que o Cris gravou um story, mandou para nós e a gente replicou também. Ele teve aí umas aulas falando de ego, falando de teimosia. Vai ser bem bacana. Eu acho que vai ser bem legal compartilhar essas informações com vocês. Vai ser bem, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, falando de ego, falando de propósito, falando de paixão, falando de um monte de coisa bacana. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Deixa eu ver aqui. Acho que ele deve estar entrando aqui. Espera aí, que eu já vou pedir para ele entrar aqui de novo. Vai ser bem legal. E com certeza vocês vão curtir aí, que a gente vai estar junto. E vocês que vão estar ouvindo, com certeza vão poder participar, vão poder dar opiniões, compartilhar informações, que isso para nós é muito bacana, né? Quanto mais compartilhar informações, né, a gente vive aquele momento, com certeza vai ser muito bacana para nós. E é o que a gente faz, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente ganha com isso, né? Eu sempre que eu comento, né, nos meus trabalhos, nas palestras, eu acho que é bem legal. Ó, o Cristiano está entrando aqui, daqui a pouco ele vai estar mais 2 segundos aí, 3, já vai estar junto com a gente, online. Ah, essa É um som música, aí. essa música é boa, hein? Essa daí não tem como negar, né, mano? Essa música aqui é para trazer energia, né? É isso aí, cara, é isso aí. Ouvi que Muito O bom. Maeda tá conectado aí, que o Maeda vai entender essa música. É, ele vai entender o que realmente é, né? Vai ser bem Essa legal. música, cara, dá vontade de... Dá vontade de erguer a mão e vamos pra cima, né? Isso aí, cara. Que legal, Tudo energia bem. boa, né? Boa demais. Boa É, noite aí, né? e você tá bem? Bem, cara, corrido aqui, cheio de reflexões. Grande Maeda, abraço, meu amigo. Saudade de você, cara. Vou visitar você, agora que as coisas voltaram ao normal, vou te encontrar aí. Vou te visitar aí em São Paulo. Legal, Bem, mano, cheio de reflexões aí de ontem para hoje. que bacana. Obrigado, E... obrigado pela live, né? De manhã, que foi bem bacana, né? Falando sobre ego, sobre propósito, né? Até anotei aqui, tem bastante coisa bacana para a gente comentar também na live de hoje. Mas, assim, a reflexão vale a pena, encaixa-se, né? Com certeza que a gente está fazendo e falando hoje sobre herança e legado, né? Sim. Foi bem bacana, né? A sua colocação. É, conectou as coisas, né? Se É isso aí. conectaram.
Mas foi complexa a reflexão hoje, viu, cara? Porque é o seguinte, É, a gente já, até puxando um pouco pro nosso tema aqui, né? sim, Eu me lembro que na semana passada, quando a gente começou a falar sobre essa parte de legado e tal, eu fiz uma pergunta, né? Eu sei que tava, algumas pessoas, nem todo mundo conseguiu acompanhar, mas eu fiz uma pergunta que foi qual o legado, né, que o Covid vai deixar pra gente, né? sim, E aí tô vendo assim, tô vendo que eu tô trabalhando pra caramba, tá? Nem todos os segmentos estão iguais, né? O sim, nosso nós estamos trabalhando muito, uma correria, um certo estresse pela quantidade de coisas ao mesmo tempo. sim. Mas o que que vale, né, cara, se a gente terminar de repente, vamos imaginar que a gente tivesse hoje em janeiro de 2021 Ok. e que tudo já tivesse terminado, né? Qual o valor que teria, cara, a gente tá sabe, viver esse estresse todo nesse momento, para o mês de janeiro de 2021, qual que é o valor que teria? Se a gente não tiver, por exemplo, com saúde, se a Sim, gente não tiver mais com as pessoas que a gente ama, os amigos, por exemplo, de repente, porque o Covid pode levar alguém embora, claro. de repente os relacionamentos, né? Imagina você, pô, de repente você perde o teu casamento daqui até janeiro. Então, assim, o que que vale todo esse esforço, esse trabalho todo que a gente está tendo, esse desgaste, né? Esse estresse, essa possível depressão aí que a gente possa estar sentindo, né, por conta disso tudo. Aí você olha lá em janeiro e fala, cara, putz, se eu chegar lá e perder coisas no meio desse caminho, do que valeu a pena, né? Todo esse. Sim, E aí o legado tem muito a ver com isso, né, cara? Porque quando a gente pensa, você comentou agora há pouco isso, eu falei sobre propósito de manhã, eu entendo que o seguinte, o propósito está muito ligado em algo que é mais generalista, né? Ou seja, quando eu tenho um propósito, o propósito pode atender você, pode atender mais um monte de gente. E quando é paixão, por exemplo, vai atender somente a mim, né? E você vê, por exemplo, um Neymar jogando bola, por exemplo, você percebe que ele não está preocupado com o time, né, cara? A impressão que a gente tem, sim, né, não querendo fazer julgamento dele, mas aquilo que a gente consegue ver é que ele está jogando muito mais pelo prazer pessoal do que especificamente pelo resultado de um time ou por uma nação toda que está querendo a vitória, por exemplo, né? Ele sem vai dúvida. lá e se diverte pensando muito nele, pensando muito na paixão. Então, foi uma reflexão hoje e ontem, muito pensando nisso, nesse desgaste que a gente está vivendo, né, desse momento todo, o quanto isso vai valer a pena daqui a pouco se a gente perder pessoas que a gente ama, perder, sabe, coisas que a gente ama. Então, foi uma reflexão. Mas eu posso até colocar, mano, que assim, essa semana, numa das empresas, né, que a gente faz o trabalho, e aí você sabe que a maioria das empresas a gente fala hoje de missão, visão e valores, né? Que são, mas olha como que tá, isso começou a transformar, né? Começou a segmentar, não só na vida pessoal, como na vida, vamos falar das empresas, das organizações, que assim, a gente já começou a fazer um planejamento para que a visão, missão e valores se tornem um propósito delas. Porque já mudou. Então, o que Sim, era há 60 dias atrás, já não é mais hoje. A gente estava fazendo uma outra reflexão que aí tem uma empresa, né, que no caso é acima dela, que é uma empresa mãe, que assim, eu quero atender o Brasil. Hoje já mudou. Então, assim, a missão, a visão, os valores, e aí a gente coloca como propósito, então, além da nossa vida pessoal, também realmente a gente tem que começar a transformar para nossas empresas e para as empresas que a gente também trabalha, ou as empresas que a gente presta serviço. Você vê como que realmente as pessoas vão mudando isso, né? Então, sim. bem essa questão que você falou. Até anotei aqui, que foi a live de manhã, né? Do propósito e da paixão, né? Porque se falar da empresa, do propósito, tá ligada nos colaboradores, nos fornecedores, no meio ambiente, em tudo que se liga a isso. Agora, na paixão, é uma coisa pessoal, né? Uma coisa que é Sim, só para ela, né? sim. E aí, outra coisa que eu também fiz de reflexão hoje de manhã é que, se nosso tema legado, cara, é assim, o legado para mim ele tem muito a ver com feitos e efeitos que terão vida eterna, sabe? Então, aquilo tudo que a gente faz aqui, ele vai ter uma ressonância, vamos chamar assim,
praticamente para uma vida eterna. Claro, quem sabe que nada será eterno, mas pelo menos os 400 anos que a gente comentou na outra semana, né? Sim, Enquanto esta memória estiver aqui, e quem não assistiu aquele filme Viva a Vida é uma Festa, ele é muito legal, né, sobre essa parte de legado, né? Então, vale a pena assistir aquilo para você entender que ao quanto tempo a gente vai permanecer nessa terra e de que forma que você quer permanecer. Então, eu queria deixar assim, como mensagem de tema de abertura, porque eu vou encerrar com esse mesmo tema e vou consolidar lá. É legal. assim, para mim, o legado são feitos e efeitos que terão vida eterna, Bacana. né? Eu uso muito aquela simplificação, né, mano, que eu falo o seguinte, que a diferença entre herança e legado é que Sim, a herança é aquilo que a gente vai deixar para as pessoas sim. e o legado é o que a gente vai deixar Na- nas pessoas. Essa é a contextualização que eu faço, virou tema de livro isso, né? O pessoal anotou, eu tive esses dias aí, fiz um comentário numa palestra online, aí, putz, virou tema de debate e tal, não sei o quê. Então, assim, e faz todo sentido, né? E o legado é aquilo que você vai deixar nas pessoas, ou seja, aquilo que vai continuar existindo quando você não mais existir. Por isso que eu trago essa reflexão, que ele é um feito e efeito que vai ter vida eterna. Legal. Você falou de livro, né? Não poderia deixar, tá vendo aqui, né? Tô O vendo aí. último, né? O último exemplar que realmente fala, né, sobre isso. Até você, eu até grifei muito isso sobre falando herança e legado, por isso que até foi uma das fontes que me inspirou para realmente fazer esse convite para você e fazer essa live junto e para a gente compartilhar, né? Toda essa informação, toda essa, assim, esse entendimento, né, que você tem, que nós temos para essa questão da herança e do legado. Mano, me fala uma coisa, Cris. Já pegando, eu sei que você tem muito mais coisas para falar, até nem isso estava no script, mas assim, quando a gente fala herança e legado, que você deixou bem claro, e quando a gente fala de herança, na questão, exemplo, de uma pessoa, principalmente do pintor, né, do escritor, que ele morre, né, ele tem lá a morte, e depois da morte, né, aí que vem realmente, né, porque muitas vezes o livro ou a pintura é muito mais valiosa do que realmente quando ele está vivo, né? Como que a gente pode pensar em encaixar essa questão do legado e da herança nessa parte? O legado, nesse caso, é a obra em si que ele está deixando, né? Quando você deixa um livro, por exemplo, o efeito que esse livro vai causar na história é que é o legado. A Sim, herança, ela pode ser como se fosse uma espécie de um presente, ou seja, aquilo que de repente ele nem vai desfrutar, como você falou, ele morreu e o quadro passou a valer mais. sim. A galeria que comprou ele teve uma valorização grande, então ele deixou uma herança. Mas o legado dele é aquilo que vai ser comentado pelo resto da vida, né? Você pega um livro hoje que talvez seja o livro de maior legado, que é a Bíblia. Foi escrito há 2 anos, 2 milhões, 2 mil anos atrás, né? 2020 anos atrás, Sim. e ainda hoje ele continua sendo seguido. Tudo que está escrito lá é feito uma espécie de entendimento para o dia de hoje. Então, eu comentei outra vez, né? O livro em si, a Carol também entrou aí, que é uma grande escritora também, o livro, ele é matéria. A Sim. partir do momento que eu leio ele, ele se torna em energia, entendeu? Ele se transforma. E a obra é a mesma coisa. Que As bacana. nossas atitudes, então assim, aquilo que você aprende, se você guardar ela para você, ele é muito material. Né? Você fez um investimento, talvez, seja ele de tempo, seja de dinheiro, ele é material para você. Mas a partir do momento que você tem aí a utilização desse conhecimento para compartilhar ele, ele se torna energia e vai fazer parte do seu legado, que aí vem com os feitos e os efeitos que eu comentei agora há pouco para a vida eterna. Legal. Você comentou também, mano, na parte da manhã, você comentou sobre ego, né? E eu acho que é um dos fatores importantes também para a gente compartilhar, né, com as pessoas que estão aqui com a gente. E tem uma frasezinha que a gente sempre usa, né, nos treinamentos, né? Que o ego, ele pode te levar longe, né? Ele pode te levar num grau bem acima, mas ele também pode te deixar lá sozinho, né? Tem essa Sem dúvida, questão. O que a sem gente dúvida. poderia colocar mais, e até a gente faz aquela conotação no treinamento da imersão, que é, né, o ego maiúsculo e minúsculo, né, que a gente sempre coloca. Mas hoje, principalmente nesse momento que a gente está passando, ainda, né, a gente sabe que existe essa questão do ego, né? Como que a gente pode, né, para a gente compartilhar isso com as pessoas, como a gente pode agir
e reagir com esse ego nosso e também das pessoas que estão ao nosso redor, nas empresas, na família. Como a gente pode conviver e também viver com isso daí? O ego é o seguinte, né? O que você falou, o ego vai levar a pessoa muito longe, provavelmente, mas vai largar ela lá sozinha. E Sim, na minha percepção de tudo que eu já tive a oportunidade de ler e de reflexão, o ego talvez seja algo que mais atrapalha a pessoa a deixar legado. Quer dizer, ela vai deixar um legado, não vai ser um legado negativo. É assim, é alguém que eu não gostaria de ser, né? entendi. É aquele líder, por exemplo, muito autoritário, ou de repente um líder muito grosseiro, que as pessoas, quando falam, meu, tem alguém que eu não gostaria de ser, é essa pessoa, né? Então, o ego faz muito mal para esse tipo de coisa. E quando a gente fala em ego com um E maiúsculo, né, que é o é o nosso reconhecimento, e ele faz sentido existir. O nosso ego, ele nasce logo depois que cortam o nosso umbigo, né? E dão um tapa na nossa bunda e fala, meu, agora é com você. Você precisa respirar sozinho, você precisa passar a comer aí de alguma forma sozinho, vai ter que mastigar. Então, a partir desse momento, nasce o nosso ego. E é Sim, importante que ele exista. O problema é que muitas vezes ele se torna quase que narcisista, né? Ele toma conta da pessoa ao ponto dela achar que ela é maior do que ela é. E aí, assim, não quer dizer que você tem que se ver menor do que os outros, mas é sim, importante você ter consciência de quem você é. Eu até comentei hoje de manhã que é importante você conviver com pessoas que são mais, né, em termos de conhecimento, aí não estou falando de ser mais em outro sentido, mas de certo. ter mais conhecimento que você, menos conhecimento que você e conhecimento igual ao seu. Por quê? Quando você convive com alguém que tem mais conhecimento que você aprende. Quando você convive com alguém que tem menos conhecimento que você ensina. Quando você convive com pessoas que têm um conhecimento semelhante ao seu, você se desafia. Então, é importante você conviver nas três camadas de conhecimento. E aí, eu vejo muitas pessoas, às vezes, dizendo assim: ah, mas eu não tenho nada para ensinar. Não existe isso. Todas as pessoas nesse mundo têm algo para ensinar para alguém, né? Não existe alguém que seja tão inteligente que ao ponto de não precisar Sim. aprender nada, e nem alguém que seja tão insuficiente em termos de conhecimento que não tenha condição de ensinar algo para alguém. Todos nós temos algo para ensinar. E é importante entender isso. E toda vez que eu ensino algo para alguém, né, além de eu produzir serotonina, que é um hormônio muito bom para a gente, para se livrar de depressão, inclusive, além de Sim. produzir serotonina, eu também começo a deixar legado. E é uma coisa que você comentou, né? E muitas vezes a pessoa pensa que essa coisa de não passar, né, uma inteligência de não passar, a gente pode atrelar isso a habilidades, né? Tem pessoas que têm várias habilidades e muitas vezes estão até retidas com ela e ela pode passar isso, né? Um aprendizado que isso muitas vezes para ela é tão simples de fazer, né? Como, vamos supor, um tricô ou um desenho, alguma coisa, que ela pode ensinar isso para as pessoas, mas ela não enxerga, né, Cris? Ela não tem essa percepção que ela pode passar isso, que não é só uma inteligência de uma faculdade, né, de uma pós, alguma coisa do gênero. Então, assim, a habilidade, muitas vezes, também ela poderia realmente passar isso, né? As pessoas não têm esse entendimento, né? Sim, sim. E aí, assim, né? Tem alguns motivos para acontecer isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas falam assim, mas por que alguém vai querer me ouvir? Não é? Sim, E se você prestar atenção, é óbvio que assim, ninguém é obrigado a fazer parte das lives que nós estamos fazendo, cada um tem seu compromisso, eu entendo isso. claro. Mas pensa assim, se a gente fosse fazer uma avaliação, por exemplo, talvez tudo que eu já estudei até hoje tenha, sei lá, custado quase R$ 500.000 em estudos. Ok. O que não significa que eu paguei financeiramente tudo isso, mas em termos de Sim. valor. Então, se tem R$ 500.000 em estudo, e eu tenho uma série de conhecimento para compartilhar. Boa noite, Gabriela, minha amiga de curso de Ericksoniano. Então, Então, assim, Foi você faz muito, um né? baita curso. Você faz um baita do investimento, você tem uma série de conhecimentos para compartilhar, mas de que adianta você querer compartilhar conhecimento se você também não tiver pessoas para te ouvir? Sim. Então, isso acontece quando você pega, por exemplo, as pessoas que estão com mais idade, os mais velhos, que têm muita experiência. Quantas pessoas estão dispostas a ouvir na essência o que essas pessoas têm de aprendizado? Não é? É bem pouco isso. Então, isso é outro ponto, que
qual é o nível? É uma certa arrogância das pessoas. Ah, mas eu não preciso disso, eu preciso aprender mais, eu estou no meu limite de conhecimento, não vou precisar de nada. E a gente, na verdade, tem que praticar o lifelong learning, que é eu preciso aprender a vida inteira, entendeu? Não existe mais Sim, aquele negócio de que eu vou lá e faço a faculdade e acabou. A faculdade, hoje, ela não é diferencial. Ela nivela as pessoas. sim, Todo mundo tem faculdade. Teve uma época que a gente fez pós-graduação, né? Que a gente fez sim. pós-graduação em 2005, 2006. Naquela época, talvez a gente fizesse parte de 1% da população brasileira. É verdade. Hoje não é mais assim. Então, as pessoas têm que entender isso, sabe? Tem que buscar o conhecimento constante. E de repente fala assim, puta, vai ter uma pessoa super interessante falando, não que a gente seja, mas eu participo, navego nas lives, aquelas que eu tenho, obviamente, interesse de conteúdo, eu vou lá e me conecto, ponho um fone de ouvido e vou acompanhar. Mas as pessoas parecem não ter esse interesse. E Não. aí vai acabar esse momento de Covid, porque ele vai acabar. Não sei se em setembro, se em janeiro do ano que vem, mas ele vai acabar. A hora que acabar, as oportunidades que vão aparecer para algumas pessoas, aquelas que não aproveitaram esse momento para, sabe, se elevar, vão falar assim, ah, olha a minha situação, você viu o desemprego, e você viu isso, você viu aquilo, ao invés de passar por este momento e se preparar para o novo que vai vir, entendeu? Nós vamos ter um momento muito diferente. O Covid está trazendo um legado enorme. E eu espero que ele não traga muita herança negativa da gente perder pessoas que a gente ama. Esse, na minha verdade, assim, é algo que está, sabe, muito fixo na minha mente. Quem é, sabe, que a gente precisa terminar com essas pessoas para que lá na frente a gente possa estar bem. Então, são pontos, na minha opinião, bastante relevantes. Outra coisa que é interessante, mano, de falar, a gente não pode deixar, por exemplo, de falar de legado e pensar em líderes. Porque os grandes líderes são os caras que mais trazem legado. A gente tem pessoas no grupo aqui que são, eu vi aqui o Sandro Roque, que é um amigo meu, né? A Carol, que eu comentei, a Dora, que também está aqui, a minha esposa também está aqui, a Adri. São Sim, pessoas que todas elas têm uma história muito legal. Todas as pessoas têm história muito legal, né? claro. A Gabriela também que está aqui, que é uma pessoa que eu percebo que está sempre estudando. São pessoas que constroem muito, trazem muito legado. Assim como os nossos pais, eu acabei de falar agora há pouco sobre as pessoas com mais idade, a experiência que elas têm, né? Sim, Então, é, qual é o legado que esses líderes vão trazer? Então, um jeito da gente fazer uma avaliação, por exemplo, é olhar e assim, quem são as pessoas para mim que são referências de líderes? ok. Obviamente, muitos vão falar em Jesus Cristo e realmente é uma excelência, mas até não dá para comparar. Né? Eu dizia assim, vamos trabalhar com uma outra linha, porque senão vai ficar injusta a comparação. Né? Ele está Então, além, né, de uma liderança, ele está além disso. sim, sim, não dá para comparar, né? A liderança, o exemplo de Jesus Cristo, não dá para comparar. Então, vamos para uma linha, por exemplo, de pensar Madre Teresa de Calcutá, e aí independente da religião, tá? Pensar, por exemplo, no Nelson Mandela, né? Gandhi. Vamos pensar nessas pessoas. O Sim, Obama, para mim, é uma referência, e não sei o que vai acontecer com a história dele para frente, mas para mim é uma referência de liderança. Ele foi um líder durante aquele momento. Ele pode não servir de exemplo daqui para frente se aparecer alguma coisa, né, que está rolando uma certa informação sobre o Obama Gate, lá, eu não sei o que é aquilo, mas assim, pode ser que aconteça alguma coisa e fale assim, ah, mas o Obama cometeu um erro de tal coisa. Ok, ele é um ser humano, tenho certeza que ele vai cometer erros. Mas qual o exemplo de liderança que ele deixou? Qual o legado que ele deixou? Boa noite, Elisângela. a Veio com Elisângela. a gente no Imersão. Né? Então, Fabiana também, Fernando, boa noite, Fabiana. não é? Então, sim, todas as pessoas, por pior exemplo que elas sejam, elas vão servir de aprendizado para a gente. E legado, para mim, tem que ser observado nos grandes líderes. Esses caras trabalham com muitas coisas que deixam para a gente, sabe, coisas para o nosso futuro. E como eu comentei, vou repetir, feitos e efeitos que terão vida eterna, na minha opinião. E você vê os valores que essas pessoas praticam, elas têm uns valores de referência muito forte. Me recordo de uma história, mano, É. acho que eu achei interessante, que é o seguinte, não sei até se eu comentei aqui, gente, vocês me perdoem se eu estiver sendo redundante, mas essa freira, ela era a história de uma freira, e aí um fiel chegou para ela e perguntou quais eram as atribuições dela do dia a dia.
E ela contou que ela tinha que cuidar dos fiéis, que ela tinha que cuidar da igreja, tinha que organizar as coisas do padre, e que ela tinha que fazer as coisas da ceia. E ela contou todas as atividades. E eram muitas atividades. E aí esse fiel olhou para ela e falou para ela assim, freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E aí ela olhou para ele e falou assim, eu também não. Né? Você vê que o mesmo fato para as pessoas são valores diferentes. Sem dúvida. Certo? Ela jamais ia querer receber dinheiro para fazer aquilo, porque estava no propósito dela. Sem dúvida. Certo? E o outro falou assim, não é meu propósito, eu jamais dedicaria o meu tempo, a minha vida, para fazer essas coisas sem ganhar nenhum dinheiro. Legal. Mano, deixa eu te fazer uma... Vamos lá. Quando você falou de liderança, a gente também pode colocar alguns líderes aí, Obama ou o que for, né, para fazer. Você acha que esse momento, né, que nós estamos passando, tanta pandemia, isso é mundial, né? Eu estava falando, infelizmente a gente não conseguiu fazer a live com a Lucrécia, que ela estava em Washington, né, teve um problema, mas a gente vai voltar a se falar. Mas eu estava falando bastante com ela de Washington, a comparação um pouco do Brasil, mas isso é mundial, né? Isso é um problema mundial que todo mundo está passando. Sim. Você acha que com essa liderança, né, não pontuando se é Obama, né, se é mas você acha que alguns líderes, nesse processo, né, que o mundo está passando, eles vão deixar alguma coisa que o propósito deles, né, possa até atrapalhar o legado que eles vão deixar? O que eu acredito nesse momento é que é o seguinte, neste exato momento, os líderes estão trabalhando mais pelo propósito. Sim. Porque, na verdade, financeiramente, né, você sabe que muitos mercados estão parados. Sim. Né? Não tem condição de você falar assim, o planejamento estratégico que eu fiz em dezembro, o que ele vale hoje? Nada. Vale nada. Né? Nada. Então, a gente tinha planejamento, vamos trabalhar com EBITDA, vamos trabalhar com não sei o quê. Cara, isso não vale nada. Esquece. Tem que, assim, joga fora e recomeça pensando na sua sobrevivência. Você precisa sobreviver. Só que, assim, não dá para pensar só na minha sobrevivência. Que eu falei para você agora há pouco. Não adianta, por exemplo, eu chegar em janeiro de 2021 sem ninguém no meu time. É Perder pessoas da minha família, perder a minha mulher, que puta, tem uma sem importância saúde imensa para a estrutura. Entendeu? Então, não adianta. E o que eu imagino? Que depois que isso passar, os líderes vão voltar a pensar no dinheiro. E precisa, não tem jeito. A missão da empresa, aquela que fala que a missão dela só se for uma ONG. Do contrário, a missão da empresa é trazer lucro, senão ela não sobrevive, né? Não faz sentido para os acionistas. Claro. Mas nesse momento a gente vê muita doação de empresa fazendo doação de álcool em gel, de máscara, de comida e uma série de coisas que assim, eu preciso fornecer isso para a sociedade. Legal. Elas podem estar ganhando ou não com marketing, com não sei o que, pode, mas elas poderiam estar não fazendo nada. Então, nesse momento, eu acredito que os líderes estão fazendo mais por propósito. Eu vi, por exemplo, um cliente nosso, cara, que eu achei a atitude maravilhosa, vou falar o nome dele aqui, que é um grande cliente, é a segunda maior empresa do Brasil, que é a Vale. A Vale tinha uma condição de pagamento X com os fornecedores. Sim. Quando tudo isso aconteceu, a Vale passou a pagar à vista, para que ela entende que ela é uma empresa muito grande e que as empresas pequenas precisam de fôlego para sobreviver. E ela foi lá e pagou todos os fornecedores, sabe, à vista. Então você percebe assim, existe uma conscientização que está além da questão financeira nesse momento. Não acho que isso vai durar muito tempo. Apesar de ter uma mudança estrutural no mundo, as pessoas vão ver isso diferente. Até me ocorreu um negócio aqui, mano, me deixa fazer um adendo aqui. Claro. Eu me lembro de um tempo atrás ter comentado, talvez até tenha alguém na live aqui que até se recorde disso. Eu comentei com algumas pessoas que, para mim, e comentei numa desses vídeos que eu faço de manhã, também depois da academia, que o ser humano, ele é um vírus, é uma bactéria nesse mundo. Né? A gente está aqui de maneira que, assim como a bactéria não quer morrer, a gente também não quer. Então, tudo aquilo que agride a gente quer inventar alguma coisa para acabar com ela. Seja o Covid, ou seja o que for. Não é à toa que não tem mais animal nas cidades, né? Agora que o povo está ficando dentro de casa, os animais estão voltando para circular na cidade. Sim. E aí eu vi um negócio interessante, mano, que diz o seguinte, que
Se acabasse, por exemplo, com os vírus e com as bactérias do mundo, acabou. Vamos imaginar que é assim, ó, Acabou. acabou agora. Por quanto tempo existe vida no planeta? Você tem ideia? Ah, eu acho que muito pouco. Eu não sei te dizer se é um ano. Ou um dia? Olha só. Por quê? O nosso corpo tem um monte de bactéria do bem que está aqui dentro. Se eu acabar com as bactérias, acabou a vida no planeta. Olha só. Certo? E aí eles fizeram uma outra avaliação que se acabasse, por exemplo, com os animais. Quanto tempo, né? Com os insetos e tal. Quanto tempo duraria a vida? E duraria um tempo um pouco maior. Mas olha que interessante. Se acabar com a vida do ser humano no planeta, a vida no planeta seria infinita. Olha só. Ou seja, quem mata o planeta é o ser humano. Né? Então, a gente no planeta é uma bactéria que está aqui para consumir o planeta e acabar com as coisas do planeta. Por isso que é importante estar consciente. Qual é o legado que a gente quer deixar nesse planeta? O que a gente quer deixar, e deixa detalhe, né? Não é deixar para o planeta, é deixar no planeta, deixar nas pessoas, deixar nos filhos, nos liderados, nos nossos amigos, entendeu? E é importante também nesse momento, né, quando a gente fala em legado, e mesmo os líderes, e mesmo em casa, eu acabei de falar, agora numa ligação, eu estava saindo de uma empresa de consultoria, aí eu recebi uma ligação, é uma empresária, ela tem 3 empresas de grande porte, e ela estava contando essa questão, assim, o envolvimento, né, de tudo isso, o que ela está passando, né, para a questão, e toda essa mudança, né, até de comportamento dela e com os filhos, do que ela estava trabalhando há 60 dias atrás. Então, assim, você vê como o impacto e essa colocação nossa de herança e legado, ela foi tão ali, né? Realmente a gente pensou e colocamos, né, juntos de fazer isso, porque ela está muito agora mais presente nesse momento de quarentena, que elas começam a pensar que realmente o que elas vão deixar de legado, né? Por outro lado, nessa empresa que eu fui, eu estava lá, era logo de manhãzinha, e esse é o fornecedor que estava lá, eu acabei, né, tendo uma reuniãozinha rápida com ele, e ele comentou, ele falou que ele tinha 14 funcionários, hoje ele está, até antes do Covid mesmo, ele estava com 4 colaboradores, mas ele comentou, ele falou, cara, essa pandemia para mim foi muito boa, porque eu começo reavivar esses valores. Cara, eu não vi, meu filho tem 17 anos, eu não vi meu filho crescer. Ele comentou, ele falou assim, agora, nesse tempinho que eu fiquei em casa, e eu comecei a falar com meu filho, até não tinha muito acesso a ele, né, até pela idade, ele comentou, cara, eu não parava em casa, e agora eu começando a rever os meus valores, né, e o que eu realmente devo fazer. Então você vê que realmente as pessoas estão mais, vamos falar assim, com esse pensamento muito mais aflorado, né, com esse pensamento muito mais relevante, até do pensamento em tudo, né, com a questão espiritual, com a questão, né, da alma, o que eles vão Sim. fazer, até para que eles possam deixar da questão do legado, né, Bruno? E pensa o seguinte, ó, aí todas as pessoas que estão com a gente aí, nós temos 14 pessoas conectadas, né? Sim. Numa reflexão agora é o seguinte, se você recebesse neste momento um documento, sabe, um resultado de um exame dizendo para você, você está com Covid positivo e você precisa ir para o hospital e internar imediatamente. Sim. O que você teria deixado para trás? Sabe, o que você não realizou? O que essas pessoas que, por exemplo, estarão do lado de fora do hospital estariam pensando sobre você? Quem é a pessoa que foi internada? Sabe? Por que é importante para essas pessoas que estão aqui fora que você se recupere? Sem dúvida. Qual é a falta que você vai fazer para as pessoas que estão aqui fora? Faz essa reflexão. Sabe? Você acabou de pegar um papel e está lá. Pô, deu positivo, eu estou com falta de ar, eu preciso realmente correr, eu chego lá e não tenho mais tempo, eu vou internar. O que é que você deixou para trás? O que você não fez? Quem que vai sentir sua falta aqui? E vai sentir sua falta por quê? Vai sentir sua falta pela herança ou vai sentir sua falta pelo legado? A gente falou na outra live, mano, sobre bondade e gentileza, né? E isso é muito E legal.
Eu tive a oportunidade de conversar com o meu cunhado esses dias, né, o Daniel, que é o pastor. A Sim, gente estava falando a respeito disso. E aí, assim, a bondade, ela tem um nível que ela é sadia e depois ela se torna um problema. Porque a bondade, a Maeda falou da carta, certo? Maeda, né? A bondade, ela gera uma facilidade que ela torna a pessoa estagnada na zona de conforto. E ela tem um medo imenso de encarar a zona do medo. Né? Lembrando como é que funciona isso. Eu tenho no núcleo a zona de conforto, do sim, lado de fora eu tenho a zona do medo, depois disso eu tenho uma zona de conhecimento fora dessa zona do medo, que é sim. uma nova zona de conforto. A gente precisa expandir a nossa zona de conforto. E para expandir, eu preciso cada vez ter mais planejamento, eu preciso planejar. Eu preciso ter opção A, B, C, D e E, para eu não ter problema e não ter que passar simplesmente e ficar preso no medo. E a bondade em exagero, ela prende a pessoa. A gentileza, ela tem inclusive um termo que é usado, né? Que gentileza gera gentileza. Mas ninguém fala que bondade gera bondade. Você Né? vê como que é, né? E não estou dizendo aqui que a gente não tem que ser bom, a gente tem que ser bom de coração, mas entender o limite da bondade para eu não construir uma sociedade acomodada. Como é o caso, por exemplo, se você der em excesso o Bolsa Família, muita gente não vai querer trabalhar. É. Então, Eu tenho um isso não é exemplo, gentileza. eu tenho um exemplo, acho que eu compartilhei com você uma vez. Tem um amigo empresário que ele faz ações sociais e ele estava fazendo no Mato Grosso. Que ele fez lá, acho que você até tinha comentado o assunto, que era, o pessoal tinha colocado, acho que 6 cestas básicas, né? Você lembra desse assunto? Para um vilarejo num bairro X lá de. E aí o que aconteceu? Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. O prefeito da cidade ligou para, né, o pessoal. E aí eles comentaram, né? Ele falou, olha, acho que ele pensou, ele falou, olha, se era 100 cestas básicas, acho que com certeza ele vai pedir 200, 300, né? Cesta para a gente doar. Acho que o trabalho está sendo bacana, né? Foi o que ele pensou. E na verdade foi o contrário. Na verdade, o que, que o prefeito pediu para ele é para que ele, se ele pudesse, não doar mais. Porque aquele vilarejo estava totalmente acostumando, né, com a cesta do final do mês. Eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam abrir comércio, eles não queriam mais trabalhar na lavoura, eles não queriam mais fazer quase nada, que é um vilarejo pequeno. As pessoas que estavam envolvidas nisso não queriam mais trabalhar. Então você vê que muitas Perfeito. vezes, né, essa Sim. questão da gentileza, essa questão de a gente fazer algo de bondade, como a gente segura muitas vezes o grande potencial das pessoas e nós achamos que a gente está ajudando as pessoas, né? Olha Mano, como basta que é o a nossa. exemplo que a gente usa, mano, que é o seguinte, o processo de domesticação do animal. Então você pega sei lá, um passarinho, por exemplo, você põe ele numa gaiola e você vai Sim, dar comida para ele, água para ele, ele vai viver a vida inteira ali. Se você abrir e ele voar, ele vai morrer de fome, porque ele não aprendeu aquilo. Você acostumou ele a dar comida e não ensinou ele a buscar a comida. Né? O mesmo vale para liderado, o mesmo vale para criação de filhos, o mesmo vale para tudo. A Dora sim. está falando aqui que as pessoas confundem, perfeitamente, Dora, as pessoas confundem. E, mais uma vez, é diferente de você ter a bondade e você ter a gentileza. Eu preciso achar o equilíbrio entre um e o outro. E, mais uma vez, não estou dizendo que a gente não tem que ser nenhuma coisa nem outra. É o equilíbrio. Né? Então, eu posso, de repente, falar assim, pô, Adriano, você está. Estou entendendo aí que você está querendo, de repente, evoluir numa linha tal, eu vou pagar um curso para você. Porque eu entendi que você não tem condição e tal, nesse momento, vou pagar um curso para você. Eu pagar este curso para você, eu estou te dando conhecimento para que você possa, a partir disso, buscar tudo sozinho. É isso aí. Não é? E aí acho que o governo erra muito por conta disso, porque ao invés dele dar o estudo para as pessoas, acaba dando o socialismo para as pessoas, né? O assistencialismo para as pessoas. É aquela coisa, né, de dar a vara para pescar ou dar o peixe, né? Isso é muito utilizado, né? Então você vê que muitas vezes a gente dá o peixe pensando que nós vamos ajudar, que nós vamos ser bonzinho, que a gente vai ser caridoso, mas o que realmente essas pessoas precisam é que realmente elas têm que saber, né? Dando a vara, dando entendimento, dando a direção, dando um treinamento, dando
o discernimento de realmente ela fazer aquilo e que ela possa buscar e com certeza ser muito maior do que simplesmente só um peixe, né? Você vê como que é Sim, interessante isso, né, mano? sim. E aí, assim, o que a gente pode fazer muito com as pessoas, se a gente tiver, e aí por isso que é importante o lifelong learning que eu falei lá, estudar a vida inteira. Não tem coisa melhor que você possa compartilhar com o outro que não seja uma palavra ou conhecimento. É uma coisa que, assim, quanto mais você soma, mais você divide, É verdade. não é? Então, poxa, você tem o conhecimento e você divide, aquilo se multiplica. E muita gente tem conhecimento das coisas e guardam só para ela, que nós falamos no começo, ou por timidez, ou por não acreditar que o conhecimento dela é relevante, ou até mesmo pelo problema do outro, que não está aberto a ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. E é, e é uma coisa, né? E você vê como a propagação, como você comentou, né? Falando do livro, não só do seu, mas os livros, né? Que ele se torna, que é uma matéria, e depois ele se torna energia que pode. Então, assim, se a gente colocar todo esse nosso esforço, todo esse nosso envolvimento, menos uma reportagem, algo que a gente, ou até uma coisa que a gente quer herança, né? Que os pais, ou um legado que os pais deixaram para nós, de alguma história, alguma informação, ou até mesmo a história deles, o que passaram, e a gente puder compartilhar isso, olha como isso se vira, né, vira para nós uma Sim. questão assim, de uma energia fantástica. E muitas vezes, a gente já passou, né, por isso, como até o trabalho que você tem no coach, a gente faz um trabalho também, que é aquelas coisas, quando a gente vai falar isso para a pessoa, puxa, eu estou passando por isso mesmo, né? E aí você tem uma história, você tem né, um legado que a pessoa deixou, e você pode compartilhar com ela para que ela possa sair daquele momento, né, tão complicado que ela realmente está passando, né? Perfeito. Só que aí tem um detalhe importante, né, disso que você comentou, e aproveitando o gancho também do comentário que a Dora fez aqui, ó. As Sim, coisas boas você quer que chegue ao máximo de pessoas possível, né? é, É, aí tá, mas as pessoas só têm memória para as ruins e tal. O que acontece? Eu não posso querer pelo outro, que é um negócio complexo, porque a motivação ela está dentro, sim, certo? E eu percebi que eu errei muito nisso no passado, porque eu percebia, por exemplo, eu tinha uma pessoa na minha equipe de vendas e eu queria muito, porque ela tinha um potencial muito grande e ela vendia muito bem, mas ela não, para ela, comissão para ela era algo irrelevante. Eu falava assim, não, mas ó, você faz isso, você vai conseguir tal coisa. Eu falei, mas eu não quero. Né? Então, a gente vê as coisas boas, a gente quer compartilhar com os outros, mas é importante que o outro queira. sem dúvida. Porque se o outro não quiser mudar, se o outro não quiser fazer, cara, Não não vai adianta. ajudar em nada. Isso Entendeu? vai, isso vai muito daquela alegoria da caverna, né? Que a pessoa está Sim, dentro da caverna, você saiu, você quer mostrar, você quer passar isso para a pessoa, mas ela não quer, né? Ela não tem esse interesse. Essa é uma questão assim de querer realmente aprender isso, porque ela muitas vezes também está na zona de conforto dela e ela tá bem, né? Ela mano, tá, as pessoas querem a receita de bolo. Ela não quer saber, é mais ou menos assim, ela vê onde você chegou, mas ela não vê a quantidade de lama que tem no seu sapato, entendeu? é isso aí. Eu me recordo um dia, um amigo, cara, a gente se encontrou numa consulta, por acaso, fazia anos que eu não ouvia, e aí ele me acompanhava pelas redes sociais e tal, não sei o quê, me via às vezes chegando na casa da minha mãe, né, é um amigo vizinho de lá. Ele falou assim, cara, me fala que curso você fez que eu quero fazer também. Eu falei, pô, cara, legal, você tá com tempo para ouvir? Você quer anotar, né? Eu vou te contar, mas eu acho que nós vamos precisar de um bom tempo para você saber a quantidade de curso que eu fiz, a quantidade de livro que eu fiz, que eu li, a quantidade de vídeo que eu assisti, a quantidade de horas que eu trabalhei. Tem um cara na minha equipe que está comigo até hoje, inclusive, um cara sensacional, eu gosto demais do cara, faz uma diferença imensa no time. Um dia ele falou assim, Cris, não dá para competir com você. Eu falei, pô, como assim, cara? Ele falou, cara, eu trabalho 8 horas por dia, você trabalha 16, você trabalha 2 dias, num dia. Ele falou, você vai sempre fazer o dobro que eu não vou conseguir competir com você nunca. E tá É tudo bem. diferente. Sim, tá tudo bem. Cada um respeita o seu tempo e tá tudo bem. Mas assim, não queira olhar, né? As pessoas acabam fazendo comparação, né? Eu falei da outra vez a comparação, que é assim,
você olhar para aquilo que você tem e de repente olhar para o nível do que o outro tem algumas coisas que as pessoas fazem. Quando a pessoa, por exemplo, não quer que a pessoa tenha isso chama-se inveja. A inveja não significa que eu quero estar aqui. Ela significa que eu quero que o cara esteja aqui. É Isso é verdade. inveja, certo? A ganância é quando eu quero estar aqui, né? E é importante entender com o nosso ego aquilo que a gente quer, sabe? Para ajustar esse mapa. Porque, tudo bem, se eu quiser aquilo que você já tem, eu tenho uma ambição, pô, tenho uma ambição de ser igual a você, cara, legal, então a gente vai ser igual. Eu não quero que você tenha menos, eu quero ter igual a você. Se eu quiser ter mais do que você, eu estou ganancioso. E se eu quiser trazer você para baixo, eu tenho uma inveja de você, eu quero que você desça. Né? E é importante entender este modelo nosso de pensamento, como é que a gente está olhando para o outro, né, para calcular o nosso futuro, pensar no nosso futuro, para o legado que a gente vai deixar em relação a isso. Olha que legal que a Adri colocou aí, né? Ela colocou assim, ó. Mas temos que ter cuidado de não achar que as pessoas têm que enxergar as mesmas coisas que estamos vendo. Então, assim, foi muito bacana, Adri, porque são momentos diferentes, né, Cris? Então, mano, são momentos diferentes que nós estamos passando. Claro que hoje nós estamos falando de uma coisa única, mas são momentos diferentes que as pessoas passam, né? E toda a história, toda a crença, né? Toda a cultura, muitas vezes, que ela tem, ela está enxergando diferente. Como a gente está enxergando no momento, dependendo de alguma coisa que a gente está passando, é difícil muitas vezes você colocar para ela, né, o que nós estamos vendo, né? Então, quando a gente vai além disso também, aí não falando de religião, mas assim, quando a gente tem a questão de espiritualidade, a gente fala o seguinte: enxergar além do que os olhos humanos a gente consegue enxergar. Porque muitas vezes a gente está passando hoje, né? A gente está trabalhando todo esse envolvimento, essa coisa que a gente está passando. Se a gente olhar do que a gente está ouvindo as notícias e olhar pelos olhos humanos, a gente não sai de casa. Né? Sim. A gente muitas vezes tem que olhar além do que a gente possa enxergar. Então, isso que a Adri colocou, né? Que é uma coisa que a gente não pode colocar o que a pessoa... É a mesma coisa que a gente enxerga, né? Não, o que ela está dizendo aqui é justamente o que eu tinha dito agora há pouco, né? Ela está coberta de razão, que eu não posso querer pelo outro, eu tenho que respeitar a maneira que o outro vê. Né? A questão é assim, como amigo, por exemplo, ou como coach, ou como líder, se você enxerga que o seu liderado está indo para um caminho, que você já tem a experiência, que lá na frente tem um precipício, eu acho que a gente tem, como papel de líder, dar esse valor. Olha, lá na frente tem um precipício, porque eu já fui lá. Né? Eu não tenho condição de falar para o cara, você não vai. Porque a pessoa às vezes quer ir, ela quer ir, quer ir em direção àquilo, vai aprender e tudo bem. Mas eu não posso, como líder, permitir que alguém da minha equipe, sabe, meu, ó, não continue insistindo com essa proposta que você está fazendo, porque eu já sei no que vai dar. Lá na frente você vai tomar uma invertida. Né? Para quem está no mercado comercial, é assim, cara, se você sabe que você vai passar pela área de compras, não dê todo o desconto antes. Porque a hora que chegar em compras, você não tem mais desconto para dar. E eles sempre pedem, né? E ele sempre vai pedir. Então é importante, assim, sabendo disso, você vai instruir a sua equipe e dizer, ó, segura um pouquinho de desconto na manga aí na sua manga, porque você vai precisar dele lá na frente. Certo? Você já sabe disso, é uma experiência. Então eu não vou permitir que a pessoa vá até lá sem pelo menos dar uma recomendação para ela. Eu acho que ela vai precisar passar pelo aprendizado. Mas se você pode contribuir e ela está disposta a aprender, que aí é algo importante, né? A pessoa tem que estar disposta a aprender. A partir do momento que eu tenho, na minha concepção de que eu já sei tudo, eu me bloqueio, o meu cérebro não aprende mais nada, entendeu? É verdade. Eu tenho que estar aberto para ouvir isso. E tem um ponto importante também, ainda aproveitando o que a Adri comentou, é que é o seguinte, lembra que a gente brincou aqui em casa outro dia, mano? Você acha que até estava aqui, a gente estava brincando com aquela imagem do tênis? Sim, poxa, claro. Se Nós era estávamos aqui em verde, se era 6 pessoas. cinza, Nós estávamos aqui em 6 pessoas antes do Covid. Uns viam o tênis na cor rosa, o outro via o tênis na cor cinza. E aí era verde para um. Cada um tem um jeito de enxergar e é baseado nos mapas que a gente tem. O mapa nosso, que é o aprendizado que a gente tem do passado, ele faz a gente enxergar as coisas da maneira como a gente enxerga. sem Entendeu? dúvida. É a maneira como você foi educado, é a maneira como você foi moldado. E você sabe que o ser humano é o único ser mamífero que nasce moldável. Olha Se você só. pegar
Qualquer um dos mamíferos, eles já nascem, por exemplo, um cavalo, ele nasce e já anda, certo? Sim? Você pega um bebê, o bebê você vira ele, você faz o que você quer com ele, ele não quebra. O ser humano é moldável. Por quê? Ele tem que nascer antes de estar pronto, porque senão o corpo humano não suportaria. Sem dúvida. Então, ele nasce e a gente molda a educação dele, que é o cérebro, a gente molda a parte física dele, e normalmente isso vai até os 7 anos de idade. O caráter da pessoa, da criança, até os 7 anos de idade, é uma fase muito boa para a gente poder construir e moldá-la, como se ela fosse um vaso feito de argila, entendeu? Sim. E outra coisa legal, né? Você comentou que como líder, né, você fala para a pessoa que você já foi, né, você já passou para aquele precipício. E olha que interessante, né? Me veio essa reflexão agora. Olha como que é a questão do legado. Mesmo que a pessoa vá para aquele abismo, e mesmo se vocês, ou se a gente, vamos supor, não se vê mais, a gente se afastar por uma questões de cidade, de o que for. Mas olha só, quando ela tiver naquele abismo, de quem que ele vai lembrar? Entendeu? Então, assim, Sim. olha como é importante. Mesmo se ela não for, né, você como líder falou. Mas se ela for, né, e se acontecer aquilo de algo errado, olha só como que é uma questão, que é o legado que você deixou, que você realmente deu aquela importância naquele caso para ela, né? Olha, vai acontecer isso. Então, a probabilidade de acontecer é muito grande. Então, com certeza, a primeira pessoa que ela vai pensar é naquela pessoa que deixou aquele legado para ela, né? Perfeito. Um abraço para os que entraram mais recente aqui, tá? Nós estamos É, aqui, tá quente o papo aqui. Cara, e é assim, né? Eu costumo dizer que é importante você ter os seus mestres. E sim, aí, né, eu já comentei isso outra vez, eu tenho 4 mestres comigo, né? 4 mentores virtuais, porque obviamente eles não estão comigo o tempo todo, mas sim. eles estão comigo na minha mente o tempo todo. Então, quando eu preciso de um recurso, eu faço uma modelagem naquilo que eu enxergo. Detalhe, não é naquilo que eles são, é naquilo que eu acredito que eles são. Então, Diferente, né? é diferente. E, aliás, a gente, na verdade, a gente constrói uma imagem das pessoas. Né? Aquilo que, de repente, você enxerga em mim, pode ser que o outro mesmo não enxergue. Né? Sim, Fala, eu não acho que é isso tudo, ou pô, acho que não pensa assim, acho que não pensa assado, que são os valores e as nossas crenças que são postas à frente disso. Né? Então, entendendo esses meus 4 mentores, quando eu estou, por exemplo, em uma situação difícil, eu penso assim, se eu fosse, vou usar um exemplo, se eu fosse o Papa Francisco, o que será que o Papa Francisco faria ou falaria sobre isso? O que será que o Obama falaria ou faria se ele estivesse passando por essa mesma situação? sem dúvida. O PA, Paula Varenga, o que o PA de repente faria se ele estivesse vivendo isso? Ou o Fernando Dalgalarrondo. Então, esses 4 caras, de alguma forma, eu tenho uma parte da minha personalidade que ela está construída com base neles. Né? Então, Sim, toda vez que você estiver lá na frente, você pode lembrar de alguém, e aí assim, o que, que um mestre meu diria? Se eu estivesse conversando nesse momento com o PA, por exemplo, o que, que ele diria para mim sobre essa percepção minha sobre o Covid? Né? Você pode estabelecer essa comunicação interna que vai ajudar muito. A neurociência ela traz muita contextualização sobre isso, que faz muito bem. Toda conversa que você tem com uma pessoa é terapêutica, perdão. Então, sim. essa conversa que eu estou tendo contigo aqui é um momento de terapia para mim. E provavelmente é terapia para você, porque toda vez que a gente tem uma conversa de um com o outro, essa conversa é terapêutica. Então, se Sem ela é dúvida. terapêutica, imagina o que ela pode fazer quando você está no momento de oração. E aí, obviamente, dependendo da fé que você tem, se a tua fé é em Deus ou em Jesus e tal, se você tiver um momento de oração com ele, o quanto isso é terapêutico para você. Por isso que traz paz, né? E se eu tiver ainda num processo de respiração, trazendo tranquilidade para dentro do meu corpo, eu oxigeno isso e rapidamente eu abaixo a adrenalina, deixo isso tudo tranquilo, as coisas se estabelecem da melhor maneira, entendeu? Com certeza. E você vê que tudo se encaixa, né, nesse momento, né, que a gente está passando. E também a gente pode falar, né? Hoje na live de manhã você comentou, você falou, olha, eu vou sair daqui e vou meditar. Então, assim, meditação,
principalmente, né, de novo, não falando, né, de crença, mas de religião, mas na questão da própria oração, cada um, né, acredita naquilo, mas no poder da oração, no poder realmente de crer algo além do que a gente realmente é. Então, assim, isso faz toda a diferença para principalmente esse momento que nós estamos passando. Hoje a gente fala, nós temos que cuidar do corpo. Até nós falamos a semana passada, a gente estava conversando, a gente se falou, estamos cuidando do corpo, estamos cuidando da alimentação, estamos cuidando da alma, estamos cuidando do espírito, né, de tudo isso, e principalmente a parte psicológica, para que a gente possa passar por tudo isso e que realmente a gente sabe que lá na frente nós vamos ter algo muito melhor. Só que a gente não se cuidar agora, não ter esse momento, né, de cuidado com nós, a gente não vai, como você falou, né? Em janeiro de 2021, o que a gente vai ter? Não vai ter saúde, não vai ter as pessoas próximas. Então tem muita coisa que a gente pode não ter nesse período, né? Sim, e aí assim, né, adicionando, né, a esses pontos que você colocou, para mim também é muito importante a gente cuidar disso tudo que você bem colocou e cuidar das pessoas que estão próximas da gente. É isso Então, aí. eu não quero, por exemplo, pô, assim, eu estou curtindo muito, né, o Vinícius está com a gente aqui, que ele veio passar esse Covid com a gente aqui, e está sendo muito prazeroso ter uma convivência diária com ele aqui, poder vê-lo, poder ver o dia a dia dele, que é algo que eu nunca tive oportunidade de vivenciar o dia a dia dele. E olha só que Legal. coisa, né? Ele tem 22 anos, 20, vai 23 anos, e eu estou aprendendo quem é ele agora. Olha Ou só. seja, a vida desse tempo todo não me permitiu conhecer uma pessoa que, cara, é meu filho, está comigo, entende? E eu não tinha oportunidade. Assim como para mim é importante cuidar da minha esposa, cuidar dos meus pais, da minha irmã e das pessoas que estão mais próximas. Sem Por dúvida. quê? Se eu chegar ao final desse tempo do Covid sem elas, eu não estarei bem, entendeu? Então, tudo isso é importante. Mas, mais uma vez, as pessoas precisam querer isso. É isso Porque aí. se as pessoas não quiserem, se elas não tiverem espaço para isso, se elas não estiverem também buscando por isso, você vai ter um esforço descomunal e talvez você se passe até por alguém insistente demais, entendeu? Sem dúvida. Mano, a gente pode deixar para o pessoal dizer o seguinte: o que eles querem deixar para as pessoas? Nós estamos aí com 15 pessoas. Se todo mundo, né, puder escrever, nós temos 3 minutos. O que cada uma delas querem deixar como legado, querem deixar para as pessoas? O que você acha? Vamos fazer essa. Vamos, vamos. E aí, lembra, se a gente for fechar nos 30, nos 60 minutos aqui, nesses 3 minutos, eu Sim. tenho um encerramento que eu queria fazer aqui, que é a receita de bolo para você deixar legado, tá? Então, não sei Legal. se você vai abrir de novo a live ou Vou não, se abrir, você claro. terminar, você decide aí. E aí, o Não, que eu queria fechar, quem está aí é um presente, é uma receita para que você deixe o legado. Eu deixei escrito prontinho aqui para gente, tá? legal. Ó, a Adri falou que vai deixar compaixão. Então, nós estamos com 15 pessoas, então o pessoal fica à vontade, né, de colocar, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui a pouco em 2 minutos e a gente volta, terminando, nós vamos voltar com a live. Solidariedade. Perfeito. Agora, solidariedade é uma coisa que as pessoas vão lá, vão comentando que é importante, e aí você vai deixar no finalzinho para nós o Vou trazer a comentário final e a receita. receita de bolo. Receita, passo a passo para você deixar legado. Essa eu não contei nem nos treinamentos, hein? Não sei se o Maeda está aí ainda. Essa eu não contei nem nos treinamentos. Legal. E nós vamos ser a primeira mão, né? Que Amor ao pode ser próximo, exemplo de amor. bondade. Ó, ó, a minha mãe tá aqui junto, Cris. Amor ao próximo. Ó, a Elisângela comentou exemplo de bondade, companheirismo ao próximo. Você sabe o que é mais legal? É que das pessoas que estão escrevendo isso e que eu conheço, que eu conheço, eu tenho certeza que isso que elas estão dizendo aqui são os valores delas. Eu Sem tenho dúvida. certeza que compaixão é um valor muito forte da minha esposa. Sim. Da Dora, solidariedade também. A Dora foi quem arrumou um emprego para mim quando eu perdi o emprego na Leco em 1900 em Guaraná, Rolha. A Dora foi a primeira pessoa que foi lá e me deu uma baita de uma força. A Que bacana. Elisângela, né, da Marques Pneus lá, que, poxa, ela tem feito ações sociais bacanas que eu tenho acompanhado no grupo nosso lá. O Tom também com empatia, a Tati com empatia, o Maeda está aqui também, respeito. Show de bola. Tenho certeza que são os valores dessas pessoas que estão sendo citados aí.
A minha mãe com amor ao próximo, né? Então, Sua mãe com amor ao próximo, sem dúvida. Maeda, cultura dos mais velhos. e a